Existe um processo também chamado de acomodação visual. A acomodação visual é um processo natural que nada mais é que o ajuste, a distância dos objetos. É como o nosso olho vai se acomodar, como a lente do nosso olho vai se acomodar se o objeto estiver próximo ou se ele estiver distante. É que nem quando a gente vai, por exemplo, bater uma foto, seja com o celular ou com uma câmera, né? Se vocês perceberem, a gente tem que ajustar, na verdade, digitalmente, o próprio celular faz isso, ele vai acomodar a imagem dependendo da distância que você está do objeto que você quer tirar a fotografia. Aqui vai funcionar da mesma maneira. A gente tem a lente, que é chamado de cristalino também, e a gente tem os músculos que vão, esses músculos, eles prendem a lente, o cristalino, no globo ocular, correto? Se o objeto está próximo, o objeto que eu quero enxergar está próximo, o que vai acontecer? Esses músculos vão ficar relaxados e aí a lente vai ser o que? Arredondada. Se eu tenho o objeto longe dos meus olhos, o que vai acontecer com o músculo? O músculo vai ter que puxar a lente para ele conseguir visualizar o objeto que está distante. Então, o que vai acontecer com a lente? Ela vai ficar ovalada, ela vai ficar mais oval, menos arredondada. E aí a gente vai conseguir visualizar o objeto sem ficar apertando o olho para conseguir focar direitinho. Esses músculos, né, relaxar, contrair, vocês podem pensar num elástico. Quando o objeto está preso, você está segurando o elástico relaxadamente. Quando o objeto está afastado, você vai esticar o elástico. Então é isso que está acontecendo. Os músculos estão funcionando como elástico. Eles vão puxar a lente e aí ela vai ficar mais ovalada e você vai conseguir ver o objeto distante com maior facilidade, né? Ao longo dos anos, o que vai acontecendo? Como o que determina você conseguir enxergar bem ou não objetos afastados ou próximos é a presença dessa musculatura, do poder de contrair e relaxar, esticar ou não. Com o passar do tempo, a musculatura vai ficando fraca. Conforme a gente vai ficando mais velha, essa musculatura vai ficando fraca. E aí vai ficando mais difícil, às vezes, de você conseguir ver ou objeto muito próximo ou objeto afastado. E aí você vai ter que usar, ter uma ajuda, né? Ou de uma lente, porque aí o cristalino, a lente não vai estar na posição correta. Então você vai ter que ter a ajuda de uma lente externa, que vai ser o óculos ou a lente de contato. Dependendo em algumas situações até uma cirurgia para poder fazer a correção, tá? Aí, como eu falei com vocês, com o passar do tempo, a musculatura vai enfraquecendo, né? E também, às vezes, por alguns maus hábitos que nós temos com os cuidados dos nossos olhos, a gente pode ter aí o aparecimento de alguns problemas visuais, né? Os problemas mais comuns aí que vão afetar como nós enxergamos os objetos. Então vamos lá. O primeiro tipo de problema visual é chamado de hipermetropia. A hipermetropia é uma dificuldade da pessoa em enxergar objetos próximos. Então, olha aqui, ó. Se vocês estão vendo aqui a imagem dessa família na praia, vocês são o observador. Então, se vocês olham aqui à esquerda, a primeira imagem, vocês estão vendo aqui tendo a ideia de uma pessoa que tem a visão normal, que os músculos estão funcionando bonitinho, você vai ver a imagem nítida. Vamos nos atentar aqui para a menina, que ela está mais próxima aqui do observador. Se a pessoa tem hipermetropia, olha como é que ela vai enxergar a menina. Ela enxerga todo desfocado, né? Tudo borrado. Então, a pessoa que tem a visão dessa maneira, ela tem hipermetropia, ou seja, dificuldade de enxergar objetos próximos. Quando a pessoa tem a visão normal, vocês estão vendo aqui pelo esqueminha do olho com a vela, a imagem é formada aqui na retina, correto? A pessoa que tem hipermetropia, a imagem vai ser formada depois da retina, atrás da retina.
E aí a pessoa fica com dificuldade de poder enxergar esse objeto. Então, como a gente tinha visto anteriormente, tá com dificuldade de enxergar objeto perto. Lembra que quando o objeto está próximo, o que acontece com a musculatura? Ela se contrai. Então a pessoa fica com dificuldade, ela relaxa, ela não vai conseguir ver, ela vê o objeto perto, mas ela não consegue focar, vê ele todo borrado. Qual é a lente para corrigir esse probleminha visual? Seria a lente convergente, a lente que foca, que aproxima os raios luminosos. E aí faz a correção para que a imagem, seja formada exatamente na retina. A pessoa que tem hipermetropia, a lente dela não está mais convergindo os raios, ou seja, não está mais aproximando os raios num determinado ponto. E aí ela tem essa dificuldade. A miopia. A pessoa que apresenta miopia, ela tem uma dificuldade de enxergar objetos que estão distantes, né? Então, quando a pessoa tem miopia, a imagem é formada bem antes da retina. Olha aqui, mais próximo à lente, mais próximo ao cristalino, correto? E aí, essa dificuldade faz com que os raios, eles podem convergir, se aproximar ou divergir, afastar. Então, a lente que vai fazer a correção é a lente divergente. A pessoa vai precisar de uma lente que abra mais os raios luminosos quando eles passarem pela lente. E aí a imagem vai conseguir ser formada na retina. A pessoa que tem miopia, vocês estão vendo aqui, né, tem a situação de baixa miopia de 0 a 3 graus, de miopia moderada de 3 a 6 graus e mais de 6 graus que a miopia alta, né? A pessoa tem um grau elevado aí de miopia. Se vocês observarem, se a gente observar lá no fundo do mar, vai ficando cada vez menos nítido a imagem. A imagem fica totalmente borrada para a pessoa que apresenta a miopia, né? Próximo probleminha visual é a presbiopia, ou também chamado de vista cansada, que é a dificuldade de enxergar objetos próximos. Se vocês verem aqui, como observador da pessoa que está lendo o jornal, vocês estão vendo, aqui dá para identificar na primeira imagem aqui à esquerda, bem as letras, né? Val, D, alguma coisa, N, C, I e A. Aqui na imagem à direita, a gente vê tudo borrado, não dá para ver nada, a pessoa está com a vista cansada. E a vista cansada aí é uma questão também da musculatura, né? Na pessoa que tem a visão normal, a lente ela vai engrossar quando os objetos, ela vai ficar mais arredondada quando os objetos estão mais próximos, correto? A pessoa que está com presbiopia ou vista cansada, a lente ela fica rígida, ela endurece e não é capaz de mudar a forma dela, ou ficar mais arredondada para os objetos próximos, né? Ou ficar mais ovalada para objetos distantes. Nesse caso, como ela tem dificuldade de enxergar objetos próximos, a dificuldade maior é na hora dela ficar ovalada. Então, para você poder corrigir isso, você vai precisar também de uma lente convergente, né? Que vai aproximar aí os raios luminosos quando eles atravessarem a córnea e chegarem na íris para poder formar a imagem aqui na retina, tá? Na presbiopia, a imagem também se vai formar atrás da retina. E você precisa que a imagem se forme aqui na retina, né? E o último caso aqui é o astigmatismo. O astigmatismo é quando a pessoa ela tem a visão dupla, ela vê tudo duplicado, ou ela tem capacidade de ver, ela não consegue ver, distinguir as coisas de perto e nem de longe. E tem dificuldade de enxergar à noite. Então, vocês estão vendo aqui a imagem, a pessoa sem astigmatismo, ela vai visualizar com nitidez aqui a imagem total. A pessoa com astigmatismo, ela olha, ela vê tudo borrado.
Então, no caso, como ela tem capacidade de enxergar tanto de perto quanto de longe, eu preciso tanto de uma lente divergente quanto uma lente convergente para poder fazer a correção. Então, nesse caso aqui, a pessoa vai usar uma lente assimétrica. Uma lente assimétrica, ela vai ter pontos que ela vai convergir o raio e tem pontos que ela vai divergir os raios luminosos, né? A pessoa que tem visão normal, ó, o raio luminoso, ele chega na retina num único ponto. A pessoa que tem astigmatismo, ela não tem, ó, a lente perde a capacidade de convergir ou divergir os raios luminosos. Então você vê, ó, mais de um ponto para a formação da imagem. Por isso que forma nada tudo borrado, nada nítido, né? E aí você precisa fazer a correção com essa lente para poder ter um foco maior, tá? Quais são os cuidados que nós precisamos ter com os nossos olhos, né? O que a gente não pode fazer, o que nós devemos evitar e o que nós temos que fazer como prevenção. Primeiro, a gente deve evitar ficar muito tempo exposto à luminosidade dos aparelhos eletrônicos. A gente não deve ficar esfregando os olhos e também não deve ficar exposto aos raios luminosos vindos do sol, principalmente nos horários entre 10 e meio-dia, né? E do meio-dia até as 3, 4 horas da tarde. Por quê? Porque aqui vai ter uma grande incidência de raios luminosos que podem prejudicar a retina. Lembra que eu falei para vocês? Pode causar queimadura da retina. A pessoa, de repente, também fica olhando diretamente para o sol. Isso faz muito mal, né? A pessoa pode até vir a ter perder a capacidade visual se ela ter esses hábitos continuamente. Evitar esfregar os olhos. Por que evitar esfregar os olhos? Porque quando você está esfregando os olhos, você, primeiro, o globo ocular é muito sensível, então você está tirando as estruturas do lugar. Outra coisa, você está colocando seus dedos ali nos olhos. Os dedos podem levar o quê? Bactérias, micro-organismos para os olhos que não eram para estar lá, né? Podem também causar lesões nos olhos, né? Esse ato de esfregar. Então, gerando infecções. Então, tem que tomar cuidado, evitar de ficar coçando, esfregando os olhos. E como eu disse para vocês, evitar os raios luminosos de aparelhos eletrônicos, porque da mesma maneira que os raios, por exemplo, do sol ultravioleta podem queimar a retina, aqui a gente pode dizer também que a luz de aparelhos eletrônicos também vão causar danos, prejudicar a visão. O que nós devemos fazer para cuidar dos nossos olhos? Lavá-los, né, diariamente, constantemente, principalmente as áreas, as estruturas externas, lembra, cílios, supercílios, que são a sobrancelha, pálpebra, porque são nessas regiões que tem um acúmulo de sujeira. Então a gente tem que fazer essa higienização para poder limpar essas regiões e evitar que elas entrem nos olhos, né? Que partículas de sujeira, de pó, entre nos olhos e prejudique. E fazendo uma consulta com o oftalmologista regularmente, né? Sei lá, cada 6 meses, 2 vezes por ano é indicado. Com isso a gente termina aqui a aula do capítulo 3. Aí se vocês tiverem qualquer dúvida, aguardem a nossa videoaula e vocês podem tirar. Aqui eu coloquei como imagem final uma condição também não muito comum, chamado heterocromia. Né? Hétero vem de diferente, cromia vem de cor. Então aqui vocês é uma condição que a gente vê bastante em gatos, né? Por exemplo, a heterocromia aqui total. A heterocromia total é quando os olhos são de cores diferentes, a cor da íris é diferente. Então vocês estão vendo aqui que tem um olho castanho e o olho azul, né? A gente aqui também tem humanos. Então, aqui também tem um exemplo de heterocromia total. Essa menina tem um olho azul, o olho esquerdo dela é azul e o direito é castanho. A gente também tem a heterocromia parcial. A heterocromia parcial é quando a gente apresenta partes de um mesmo olho de cores diferentes, né? E aí a gente tem vários casos de heterocromia, várias tonalidades. Se tiverem mais interesse, façam uma pesquisa no Google sobre esse assunto. As imagens são bem bonitas, então chama heterocromia, tá?
Tchau, tchau, gente. Beijo, até a próxima.